Olá, hoje é para você. O tema de hoje é medo. Você já teve medo de ser criticado por se tornar produtivo? Já teve medo de ser improdutivo e de não ter como se sustentar? Já teve medo de pegar uma doença como o coronavírus que está acontecendo agora, por exemplo? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou falar sobre medo. Eu sou o OG, o impulsionador da ação, e desejo OG para você. O que é medo? Fala para mim hoje. Medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo, de ameaça. E esses perigos podem ser reais, hipotéticos ou imaginários. E é uma ausência de coragem, é uma preocupação com um determinado fato, com uma determinada possibilidade. E as pessoas confundem medo com precaução. Qual que é a diferença entre o medo e a precaução? O medo, ele te paralisa, sabe? Ele congela, ele faz você congelar. A precaução te prepara. A precaução, ela é uma cautela antecipada. É uma prevenção, tá? Então, a precaução, ela vem antes do medo. É graças à precaução que você se prepara para o medo, para que o medo não tome conta de você. Então, quais são os tipos de medo que existem hoje? Fala para mim, pega caneta e papel em mãos aí, porque existem 6 medos universais que assombram a humanidade, tá? E eu vou listar esses 6 medos e eu quero saber qual deles, ou quais deles, né, mais impedem você de ser produtivo, de ser 2 vezes mais produtivo na metade do tempo, tá? Vamos lá. Medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, medo da doença, medo da morte. E eu vou contar para você uma história, tá? Uma história, a mesma história que eu conto para minha filha, tá? Eu uso muitas metáforas e histórias para educar minha filha Maria Vitória, tá? E no momento que eu gravo esse vídeo aqui para você, a Maria Vitória é pequenininha, ela tem apenas 2 anos e 7 meses de idade. É a coisa mais linda. Não sei se você já viu aí no meu stories, tá? Quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, ela começou a dizer assim, ó: papai, eu tô com medo do Famama. O Famama é o fantasma, tá? É a forma como ela fala o fantasma, né? E ela assistia, e ainda assiste até hoje, o desenho de 2 gatinhos, que é o Timmy e a Mimi. E tem um dos episódios desse desenho que tem a família toda, lá tem o pai, tem a mãe e os filhinhos, né? E eles brincam de um assustar o outro, tá? E eles usam uma fantasia de monstro muito grande, tá? Um monstro muito grande. Aí eu percebi que, apesar de ela gostar muito do desenho, ela ficava com muito medo, assim, na hora dos monstros, né? E todos os dias antes de dormir eu conto essas histórias para Maria Vitória, para ela pegar no sono, né? E aí eu pensei assim, cara, vou incluir essa história do medo, né? Do monstro muito grande, eu comecei a contar. E essa mesma história que eu vou contar para você, tá? Então, da mesma forma que eu conto para Maria Vitória, eu vou contar para você, dramatizando, para que você entenda o que eu quero dizer com essa história, tá? Era uma vez um monstro muito grande. E esse monstro, ele tinha um único segredo. E o segredo era que, na verdade, ele era bem pequenininho. Mas bem pequenininho mesmo. E sabe como que ele fazia? Sabe como que era o segredo dele? Ele parecia muito grande, tá?
Mas será que ele era mesmo muito grande? Ele pegava uma lanterna assim, ó, e ele projetava a sombra dele na parede. E a sombra dele era muito grande, né? Porque ele projetava na parede, mas na verdade ele era bem pequenininho. Mas bem pequenininho. O que era grande era a sombra projetada na parede. Então assim ele assustava as pessoas, ele fazia e dizia que ele era bem grande, mas na verdade era bem pequenininho, tá? Ele só ligava a lanterna e cantava assim, ó: bu, 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 sou um monstro grande, bu, 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 sou um monstro grande. Sou um monstro muito grande, muito grande, muito grande. E tô indo todo mundo assustar. Bu, 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 bu. Sou um monstro. Bu! E aí quando eu faço isso, né? Hoje a Maria Vitória já canta, né? E eu fui repetindo essa história até ela perder o medo do monstro. E hoje ela até brinca, né? Eu cheguei até a fazer uns bonequinhos assim de papelão, né? Para projetar os bonequinhos na parede, os monstros, né? Na parede, para que ela pudesse entender como é que era a história do monstro muito grande, né? E hoje, linda, né? Maria Vitória, ela fala assim: papai, os famamas e os monstros, eles não existem de verdade, papai. Eles só existem nos desenhos, nas histórias, sabia, papai? Ela fala assim, né? Aí eu fico muito orgulhoso, né? Porque a minha filha superou o medo que ela tinha do monstro muito grande, né? E essa história eu conto para você, justamente para te perguntar, lá vai. Se prepara, quais são os seus medos? Fala para mim sinceramente, né? Será que os seus medos realmente são grandes, como você está imaginando aí na sua cabeça, na sua cachola? Ou será que eles são projeções de algo que, na verdade, é bem pequenininho? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Capite essa daí. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que eu quero que você entenda, tá? Meu amigo, minha amiga, presta atenção nisso aqui, ó. O medo, ele é um estado emocional. As suas emoções distorcem a sua percepção da realidade, tá? Não é o que você realmente acha que está vendo, tá? Então é bem provável que os seus medos, eles sejam muito menores do que você está imaginando. Uau! Capite? Faz sentido para você? Sim ou não? Escreve aí nos comentários que eu quero saber, tá? E por que superar o medo é tão importante hoje? Para entrar em ação, para você fazer. O medo acontece porque o seu cérebro, ele interpreta um contexto, tá, como uma situação de perigo. E quando essa interpretação acontece, tá, você automaticamente tem uma dessas 3 reações que eu vou te falar agora, tá? Ou você paralisa, né? Você congela, você vira uma estátua e aí você não entra em ação. Ou você foge, busca um outro contexto que traga uma sensação de tranquilidade, uma sensação de segurança. Aí você também não faz o que tinha que ser feito. Ou você luta, né? E a luta pode vir na forma de reclamação, pode vir na forma de raiva, na forma de braveza e assim por diante, tá? E a luta, ela também impede você de entrar em ação. Então, essas 3 reações automáticas que o seu cérebro tem, né? A paralisação, a fuga e a luta, elas fazem você procrastinar. Desse jeito, você vai deixar de fazer o que precisa ser feito, meu amigo. Você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas você não faz, tá? E o remédio para isso é ação. Ação! Por que eu devo investir tempo e dinheiro para superar os meus medos hoje? Fala para mim. Porque as pessoas de sucesso,
elas agem apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da incerteza, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. As pessoas de sucesso agem quando elas não estão com vontade de agir. E qual é o maior benefício que eu tenho quando eu supero o meu medo? O maior benefício de superar o seu medo é a possibilidade de alcançar a sua felicidade. Espera aí, explica melhor, tá? Por que superar o meu medo consegue gerar felicidade? Olha, para superar o seu medo, você precisa de uma ponte. Como assim, hoje? É uma ponte que ela vai ligar o seu mundo interior, né, e o seu mundo exterior. E o medo, ele é um processo interno, certo? Então, ele faz parte do seu mundo interior. Agora, os resultados que você quer na sua vida, eles, em termos de produtividade, né, eles fazem parte do seu mundo exterior. Então, para isso, você vai precisar de uma ponte. E a ponte que liga o seu mundo interior com o seu mundo exterior é a ação. Ação! Então, o maior impedimento da ação é o medo. O medo do monstro muito grande, né? Então, se você não age, você não consegue alcançar os seus objetivos, você não consegue ser produtivo e, consequentemente, você não consegue alcançar a sua felicidade. Uau! E se você tem medo de agir, você vira uma pessoa infeliz, você fica desejando uma vida melhor, mas você não faz nada para a sua vida mudar e aí você permanece na mesma. É verdade ou não é? Sim ou não? Escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber. Então, hoje, quais são as vantagens de superar os meus medos? Você aumenta a sua autoconfiança, você faz com medo mesmo, sabe? Você avança, você faz. Hoje, e se eu não superar os meus medos, o que acontece comigo? Você vai continuar sofrendo por dentro, sabe? Aquele sentimento de, eu poderia ter feito, mas eu não fiz, eu deixei para depois. Você vai continuar pensando, meu Deus, como eu queria ter coragem para fazer o que precisa ser feito, mas eu não faço. Sabe esse pensamento? E você vai ver outras pessoas prosperando, enquanto você está aí, estacionado na mesmice. É verdade ou não é? Então, hoje, por que eu tenho medo? Por incrível que pareça, tá? Você não vai nem acreditar, tá? O medo, ele é um mecanismo de defesa dos animais. E nós somos animais também, né? As pessoas esquecem disso, mas lembre-se sempre, você também é um animal. E por que eu, por exemplo, né, hoje, eu preciso sempre estar alerta com a Maria Vitória, que tem 2 anos e 7 meses, tá? Porque antes dos 3 anos, as crianças, né, os bebezinhos, eles não têm medo de muita coisa, assim, né? Eles não têm muita noção, né? E a Maria Vitória, por exemplo, ela pula no sofá, assim, vai pulando, sem qualquer medo. E eu tenho que ficar alerta ali como pai, né? Para cuidar, para ela não cair, para ela não se machucar, mas ao mesmo tempo eu não posso colocar medo nela, né? Então, é uma situação delicada, né? E o medo, né, à medida que a gente vai adquirindo isso, ele ajuda na nossa precaução, ajuda a ter cautela. Então, qual que é o melhor momento hoje para superar os meus medos? No momento em que você precisa agir para ser produtivo, agir para fazer o que precisa ser feito. Então, fala para mim sinceramente, o que vale mais? Vamos lá, vamos colocar na balança, tá? Ter medo, não agir para realizar os seus sonhos, ou agir com medo mesmo, e viver a vida que você sempre sonhou. Fala para mim sinceramente aí. Tá bom, hoje? Então me fala, como é que eu faço para superar os meus medos? Vamos lá. Pega a caneta, pega papel,
para você fazer anotações agora, tá? Se prepara porque eu vou te dar 3 passos simples e práticos para você superar todos os seus medos. Vamos lá, anota aí, tá? Passo número 1, liste os seus 3 maiores medos. Lista lá, 3 maiores medos. Passo número 2, para cada um deles, escreva o que você vai fazer, tá? Se a situação temida, ela efetivamente acontecer, tá? Você está temendo alguma coisa e se isso se tornar realidade, você vai sobreviver? Você vai superar? O que é mais provável, né? O mais provável é que você coloque uma situação afirmativa, né? Isso vai fazer você refletir, você pensar. E o passo número 3, pare de se preocupar com medo e comece a agir, meu amigo. E em quanto tempo eu deveria enfrentar os meus medos? Você está plenamente feliz? Está satisfeito com a sua vida hoje? Está satisfeito com a sua produtividade? Está satisfeito com a sua procrastinação? Então, tá na hora de enfrentar os seus medos agora. E como melhorar hoje? Encarando o medo de frente, tá? Pense na seguinte situação, tá? Você está andando sozinho ou sozinha em uma rua, tá? E tá lá tranquilo, andando sozinho. E de repente, sem que você espere, você percebe que lá longe vem um leão assim, que está correndo assim com fome na sua direção. O que você faz? Fala para mim. O que você vai fazer? Provavelmente, tá? Provavelmente, isso é uma suposição minha, você vai correr o mais rápido possível até encontrar um lugar seguro para você ficar, né? Então, você vai agir apesar do medo. É verdade ou não é? Você vai agir apesar do medo. E onde é que eu vejo que as pessoas mais erram quando elas querem superar os medos delas, tá? O maior erro que as pessoas cometem, tá? Quando elas querem superar os seus medos, é pensar que com a ação, né, quando elas fazem, o medo vai desaparecer, o medo vai diminuir, mas pode até ser que o medo diminua um pouco, né? Mas ele não vai desaparecer, porque o verdadeiro vencedor é aquele capaz de domar a serpente do medo. Ele não vai nem matar e nem se livrar e muito menos fugir da serpente do medo. Ele vai domá-la, dominá-la. E como é que eu faço para superar o meu medo se eu chegar no nível do pânico, sabe? Aí eu recomendo que você busque um profissional, né? Um médico. Aí ele vai poder te ajudar melhor, tá? E como é que eu enfrento o meu medo em um caso específico? Tá, digamos que você acredita que você não consegue ser uma pessoa produtiva e muito menos você não sabe a causa, né? Você não sabe por que você não consegue ser produtivo, tá? Eu recebo muitos relatos de pessoas, tá, que chegam até mim e eles falam assim, Gê, eu nem sei porquê, mas eu não consigo ser produtivo, me ajuda. Tá, então vamos lá. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, tá? Bem séria essa coisa, tá? Capite essa daí. Presta atenção no que eu vou te falar, porque o que eu vou te falar agora pode ser algo que vai te ajudar, tá? E eu quero que você entenda. Então, presta atenção, tá? Se você não sabe, se você não tem noção do porquê, da causa, né? O que está fazendo com que você não seja uma pessoa produtiva, o que está impedindo você de ser produtivo ou produtiva é o medo. Eu posso afirmar isso para você, tá? Então, para enfrentar o medo, você segue esses passos que eu te dei. Então, vamos lá. Passo número 1. Liste os seus 3 maiores medos. Você escreve lá. Aí você pega a caneta, pega o papel e escreve, né? Medo de ser produtivo, por exemplo, né? Tá. Medo de ter sucesso, ou medo de fracassar, medo da crítica, sei lá, você escreve. Aí o passo número 2, tá? Para cada um deles você escreve o que você vai fazer se essa situação
efetivamente acontecer, né? Se você for produtivo, se você fizer sucesso, você vai sobreviver? Vai sobreviver. Eu vou sobreviver se eu for produtivo. Então, eu vou superar o medo de ser produtivo e vou ter sucesso. Então eu vou. Então, passo número 3. Para de se preocupar e vai lá e age, né? Para de se preocupar com medo, meu amigo. Aí você age, pronto, tem sucesso e pronto, né? E até onde enfrentar o meu medo pode ser bom hoje. Meu amigo, minha amiga, não vai achar, como eu vejo em alguns gurus falarem por aí, né? Que você não tem medo de nada. Você é um animal, claro que você tem medo de algumas coisas, né? Como eu disse, o medo é bom para você ter cautela, precaução em algumas situações, tá? E existe alguma exceção em que não ter medo não é bom hoje? Claro, claro que existe, né? Quem não tem medo de dirigir a 200 km por hora, por exemplo, pode estar correndo risco de vida. Risco de vida, a gente tem uma vida só, capite? Então, deixa eu te dar um exemplo de uma pessoa que superou os seus medos, tá? Para você entender, para fixar aí. Eu tive um mentorado, tá? Que tinha medo de falar em público, tá? E ele tinha muito medo mesmo. O cara, ele tinha um pavor assim paralisante. Ele chegava a passar mal, assim. Só de pensar. Só de pensar em falar em público, ele não chegava nem a falar, só de pensar em falar em público. E engraçado que ele conversando, cara, era um cara legal, gente fina, e conversava como ninguém, assim, só eu e ele falava. Só que quando pensava em falar em público, né, ele tinha um pânico, assim, ele era bom papo, tinha muitos amigos, era conversador, mas tinha esse problema, né? O que acontece, tá? Ele tinha uma reunião de trabalho, e ele ia apresentar o aumento da produtividade do setor que ele coordenava. Tá? Ele era um coordenador de setor. Só que ele estava com muito medo, né, de falar em público, ele estava né, tremendo. E aí, durante o processo da mentoria, eu uso algumas ferramentas específicas para superar o medo, né? E foi só eu aplicar uma das ferramentas com ele, que o medo dele passou assim, ó, em um estalar de dedos. Impressionante, foi assim, ó. Aí ele fez a reunião, apresentou os dados com tranquilidade e me agradece até hoje, né? Uau! Sensacional, né? Então, a analogia que eu faço é a seguinte, tá? O medo é como o seu peso. Você pode gerenciá-lo, mas você não pode se livrar dele, né? Você não pode fugir dele, né? Todo mundo tem um peso, sim ou não? Né? Seja você mais pesado, menos pesado, mas você tem um peso, você tem algum peso, né? Todo mundo tem algum peso, até um bebezinho tem algum peso, né? Alguns têm uns quilinhos a mais, outros têm uns quilinhos a menos, mas é o peso, assim é o medo. Você gerencia o seu medo, você doma, né? Mas você não pode se livrar dele, tá bom? O autor T. Harv Eker, tá? Que escreveu o livro Os Segredos da Mentalidade Milionária, ele estudou a forma de pensar das pessoas que possuem uma mentalidade milionária, né? Esse livro vendeu milhões de cópias, é best-seller no mundo inteiro, tá? Ele listou 17 arquivos de riqueza, que são uma espécie de mantra, tá? Para as pessoas de sucesso. E o arquivo número 17, ele diz o seguinte, vou fazer a leitura aqui para você, tá? As pessoas de mentalidade milionária agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Uau! Uau! Então fala para mim sinceramente, tá? Te incomoda quando você é paralisado pelo medo? Por que isso acontece com você, tá? Você tem ou já teve medo de ter sucesso? Fala para mim. Como você se sente quando você vê
outras pessoas prosperando e você vendo a sua vida na mesma. Fala para mim. E nós vamos nos encaminhando para o final desse vídeo. Nesse vídeo que eu falei sobre o medo. E o segredo não é tentar eliminar o medo, não é fugir do medo. O segredo é domá-lo. Domine a serpente do medo, né? Como eu contei para vocês, né? E existem outros aspectos que eu vou abordar em outros vídeos, tá? Se inscreve aqui no canal para ter acesso a esses conteúdos, tá? Ative o sino das notificações para que você possa saber quando tem vídeo novo aqui no canal. E compartilhe com quem você acredita que pode aproveitar esse conteúdo, né? Esse conteúdo pode ser útil para muita gente que tem medo, né? E o que você pensa sobre a minha abordagem de medo? Escreve aí nos comentários, deixa um comentário aí. Eu vou adorar ler a sua opinião sobre o medo. Eu sempre respondo os comentários na medida do possível, então estou à disposição de você, tá? Eu também tenho um canal no Telegram. O que é Telegram hoje? Telegram é como um WhatsApp, sabe? Que você compartilha mensagens, tem o canal, como um grupo de WhatsApp, né? E lá eu compartilho dicas exclusivas que não estão em nenhuma outra mídia, tá? Se você entra no meu Telegram, eu considero que você é meu amigo, minha amiga, e lá eu compartilho o melhor, né? E no Instagram, eu estou como Marco_, aquele tracinho embaixo, OG. Eu tenho podcast, eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn, eu estou em tudo. Me googla aí, me googla. OG Produtividade que você vai me encontrar, tá? E se você me assiste, você sabe que eu tenho um sonho grande. Eu tenho uma meta grande. E a minha meta grande, o meu sonho grande é tornar o Brasil 2 vezes mais produtivo na metade do tempo. E se você está comigo nessa, se você está nessa causa, engajado com ela, escreve aí a hashtag Brasil 2 vezes mais produtivo ou a hashtag Brasil mais produtivo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Hoje é para você.